Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 1º de março de 2021, está começando pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Tudo o que você precisa saber para amanhecer bem informado aqui na Folha FM, também no streaming, no Face, no YouTube e ainda hoje esse programa vira um podcast para você ouvir na melhor hora do dia. Também logo mais às 17 horas tem reprise deste programa na Plena TV a partir das 17 horas. 7 horas e 6 minutos. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo parcialmente nublado a chuvoso. Períodos de chuva fraca durante o dia, como aconteceu agora, nesse momento, aqui na área central da cidade, uma pancada de chuva leve. A temperatura máxima é de 29, a mínima de 22, agora aqui no centro faz 23 graus. No programa de hoje, com o jornalista flamenguista Arnaldo Neto, ainda em comemoração ao 8º título brasileiro, vamos conversar com o reitor da UENF, professor Raul Palácio. Ele está ao vivo conosco por videoconferência, agradeço por isso, professor. Um bom dia para o senhor, daqui a pouco traremos aí a sua participação e vamos falar, né, do início do calendário acadêmico. Tem novidade que o Raul vai trazer para a gente daqui a pouco sobre essa questão de aulas online, né, o ensino remoto também, o início, né, desse calendário, a possibilidade de aulas presenciais e ainda, né, a crise em campus e o papel das universidades para superá-la. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Os destaques de hoje vêm do portal folha1.com.br, com algum apanhado ainda aqui do jornal de sábado, Folha da Manhã, e as notícias. O principal destaque: São João da Barra encerra a barreira sanitária nesta segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada após estudo da Secretaria de Saúde que aponta para a redução dos casos de Covid-19 no município. Já a repercussão desta informação com o Arnaldo Neto. Vladimir abre processo contra pediatra por negar atendimento no HGG. Médica ainda teria mandado os pais, entre aspas, procurarem o prefeito. E, segundo ele, pode ser demitida. Assassinato leva à prisão de mãe e filho e à apreensão de material ilícito. O caso aconteceu em Itaocara. O pai da família continua sendo procurado pela polícia. Campos com mais 2 óbitos e 42 novos casos de Covid-19 divulgados no sábado passado. Segundo o boletim epidemiológico, são 736 óbitos com 21.112 casos confirmados. O Brasil já ultrapassou a marca de 255 mil óbitos. Adolescente de 15 anos morre em colisão entre moto e carro na BR-101. Padaria de Travessão dá pão a quem tem fome. Estabelecimento de Leonei mantém a tradição de ajudar a população local durante a pandemia. E para fechar, prazo para declaração do imposto de renda começa nesta segunda-feira. Mais de 31 milhões de contribuintes devem fazer a declaração. 7 horas e 10 minutos, deixa eu trazer o bom dia e repercutindo esses e outros assuntos, o jornalista Arnaldo Neto,
que volta nesta segunda-feira, depois de sexta-feira, né, ter comemorado merecidamente o título do Flamengo. Contestado por alguns, mas agora o troféu já está na gata. Eu diria, né, comemorar com sofrimento, Que como é típico de ser flamenguista, né? A gente estava até desacostumado a esse sofrimento até os 40 não, até os 50 e tal do segundo tempo no jogo dos outros, não era nem no nosso ainda. Bom dia, Nogueira. Bom dia. Raul Palácio. E quantas contestações vamos deixar para falar em outro momento, né? Eu já estava falando com o Raul aqui. Eu acho que o VAR não errou. Acho que com aquele pênalti do Inter. Acho que errou quando deu um pênalti no mesmo sentido favorável ao Flamengo anteriormente, em outro jogo contra o Grêmio, inclusive, arquirrival do Internacional. Embora o movimento da bola é diferente, né? Uma vai em direção ao corpo, outra vai no sentido contrário, enfim, aí vem muitas discussões de interpretação, não vamos entrar nessa, senão não acaba o programa. Vamos às nossas notícias daqui. Só para falar do registro da sexta-feira, né? Teve aquela questão das aglomerações. Eu passei na Avenida Pelinca tarde, não estava na Avenida Pelinca, passei tarde, o movimento já era bem menor do que as fotos que eu vi, não existia distanciamento, era uma comemoração de título, você via que era uma questão de aglomeração, mas era bem. Quando eu cheguei já era 2h30 da manhã, eu estava em casa, saí para comprar mais alguma coisa 2h30 da manhã, e aí quando eu saí que eu vi essa movimentação lá pela Pelinca, mas já era bem menos do que as fotos e as imagens mostraram, o que a gente já imaginava que iria acontecer. Era carnaval, era final de campeonato, verão, a gente imaginava que isso ia acontecer. Vamos ver as consequências daqui para frente, inclusive, Nogueira, com a manchete do impresso, né, que você não destacou aí, mas é que, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, já circula em campos a variante inglesa da Covid-19, e isso causa aí muita preocupação. O Dr. Charbel foi nosso entrevistado na semana passada e falava dessa preocupação das chegadas da variante, né? E com essa preocupação da chegada da variante, ele ainda não tinha informação oficial, sobre o que aconteceria, sobre como seria, porque não, como ele falou, é trocar pneu com carro andando, né? Então você não tinha tantas informações assim. Mas a Prefeitura de Campos ainda não foi informada oficialmente de onde é essa fonte da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que indica Campos entre as 16 cidades onde já circula essa variante do vírus, mas é algo que causa muita preocupação. Então, até mesmo assim, no meu caso, eu já tive Covid, né, e a gente a gente tem uma certa imunidade, mas aí a preocupação volta a ser redobrada com essa variante. Só para deixar claro, eu falei que primeiro eu estava em casa e depois foi Pelinca. Antes eu estava num bar fora da área central da cidade, vai que alguém me viu e disse que eu estou mentindo aqui, né? Eu estava no bar, voltei para casa, depois passei na Pelinca. Estava num bar, como eu falei, fora da área central da cidade, e lá, pelo menos, estava sendo mantida a questão do distanciamento. Não sei como estava aqui na área central, está bem distante da área central. Não sei aqui como que estava a situação, Nogueira. Eu só fiquei na dúvida, peço desculpas, até porque a gente acabou não tendo acesso ao jornal impresso aqui hoje, mas eu me baseei no site e pulei essa importante notícia de fato. Agora, eu fiquei na dúvida, como que a Universidade de Minas Gerais conseguiu essa fonte, esses dados aí de que Campos teria esses contaminados, esse tipo de mutação? Porque essa é a grande questão, né? Porque não houve um comunicado oficial ainda da Prefeitura de onde vem essa informação. Não é? Se foi alguém que veio de Campos, saiu de Campos e foi testado em outro lugar e por isso já deixou a variante circulando aqui. Não tem. A gente não tem ainda esse esclarecimento. A gente vai tentar junto à Universidade Federal de Minas Gerais. Esse estudo foi divulgado na quinta-feira, a gente só teve acesso a ele na sexta, tanto a gente da Folha quanto a maioria dos veículos de comunicação da cidade só teve acesso na quinta-feira, na sexta-feira. Então hoje a gente vai tentar desdobrar isso, ver com a universidade realmente de onde que veio essa informação. Cláudio. Me lembro, só por favor, Raul, só para fechar aqui, eu me lembro, e Arnaldo também deve se lembrar, o subsecretário da pasta, né, de vigilância sanitária, o Charbel Cury, falava aqui que se aparecer alguma variante em Campos, ele só disse assim, muda
todo o sistema de trabalho da prefeitura. Não adiantou o que muda, só disse que mudaria tudo, né, Arnaldo? Ele, em nota, ele disse que já estão se adiantando. Pois não, professor Raul? Pois não, Raul? Na realidade, eu queria informar que na quinta-feira a gente teve uma reunião com o vice-prefeito de Campos, e entre os projetos que a gente colocou para o desenvolvimento a curto prazo está a checagem das amostras de Covid-19 para a gente poder detectar aqui em Campos essas novas variantes. Então, eu perguntei para o pessoal que trabalha com isso aqui na UENF, e é uma coisa de utilizar primers diferentes, então não seria muito complicado para a gente poder detectar essas novas variantes. Então, a gente conversou com o prefeito, com o vice-prefeito, e o vice-prefeito ficou interessado nisso, naquele laboratório que nós já tivemos o credenciamento junto com a prefeitura, o laboratório que está no HGG. Só para colocar essa informação que a gente está junto com a prefeitura correndo atrás dessa detecção. Muito bom. Nogueira, e eu vou passar aqui por outros assuntos antes da gente começar o nosso bate-papo com o professor Raul, que trouxe uma informação importante aí desse acompanhamento das variantes da Covid. Mas antes eu vou trazer só 2 casos. O jornal estava bem... O Jornal de Sábado foi um jornal bastante... Eu vou falar sobre 3 rapidamente. Mas o Jornal de Sábado foi com muitos assuntos interessantes, né? E o final de semana também rendeu muitos assuntos importantes. Um deles é a manchete do online, né, que São João da Barra encerra a barreira sanitária, ainda relacionada à Covid. De acordo com a Prefeitura, como você mesmo disse, a decisão foi tomada após estudo da Secretaria de Saúde, que aponta para a redução dos casos contínuo, aí nas últimas semanas, redução dos casos em São João da Barra. Houve uma divisão aí na opinião, né, se está correto ou não em afrouxar essa barreira agora, mas, segundo a Prefeitura, é baseada em estudos técnicos, né? E houve também uma contestação. A Prefeitura brigou na Justiça para ter a barreira, porque, para quem não se lembra, foi no mês, agora em fevereiro, não, no final de janeiro, né? No final de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal chegou a suspender a barreira ali, a Prefeitura entrou na Justiça e voltou com a barreira. Temos que lembrar que a situação é bem distinta, né? Quando você estava lá entre janeiro e fevereiro, alta temporada, carnaval ainda por vir, São João da Barra, um município que é destino turístico, então muita gente poderia estar indo para a cidade, como foi no fim de semana que a barreira não funcionou, né? A barreira não impedia nada, a barreira tinha como furar, realmente tinha, tinha muita coisa para você, mas dava trabalho, para furar a barreira era colocar o carro em risco, pegando uma estrada bem complicada. Às vezes poderia passar algumas pessoas um carro que ia o motorista com comprovante, as outras pessoas não tinham ligação também. Mas só a pessoa pensar em encarar aquela fila da BR-101, na BR-356, desculpa, já desistia, né? Então já diminuía aí mesmo a questão da circulação de pessoas por lá. Só aí já diminuía. Embora, como eu disse, na alta temporada muita gente passou pela cidade. Mas a Prefeitura publicou hoje um decreto em que realmente a barreira está suspensa. Não quer dizer que ela foi encerrada definitivamente, caso, acredito, caso venha a crescer novamente o número de infectados na cidade, volta a barreira, né? Então há a possibilidade de retornar via decreto, assim como foi instalada. Então a gente vai acompanhar os desdobramentos. No decreto de hoje, realmente, a barreira já não existe mais, ela já está fora de qualquer tipo de cogitação, e outras medidas foram mantidas, como comércio, no caso de bares, restaurantes similares, abertos até às 23 horas, né, sem música ao vivo dos locais, obrigatoriedade do uso de máscara, enfim, todas as medidas que a gente já conhece na questão do distanciamento, a proibição de aulas, enfim, essas medidas foram mantidas. Só a barreira, por enquanto, houve uma flexibilização por parte aí da Secretaria de Saúde, de todo o Comitê Gestor de Crise nessa Covid-19. Outro assunto que repercutiu bastante no nosso jornal foi a história da padaria lá de Travessão, né? Essa história da padaria do Leonei, foi a primeira foto do nosso jornal impresso de sábado, porque começou a viralizar na internet, né? E a gente ficou atento a isso, foi até o local conversar com os proprietários, a foto de uma padaria, como um estabelecimento comercial, em que na porta tem um cartaz: se você não tem dinheiro para comprar seu pão hoje, pode retirar aqui. E tem uma grade, e na grade várias sacolinhas de pão. Então é uma história interessante, a família conta como que é esse serviço de assistência.
faz também um contraponto de quem não precisa, vai lá e pega, tirando a vez de quem precisa, como também faz outro contraponto, que eles disponibilizam, mas os clientes da padaria também vão lá, compram o seu pão e compram uma sacolinha daquela e deixa ali para outras pessoas. Então é uma corrente de solidariedade interessante no momento dessa de pandemia e como é uma boa notícia que viralizou aí, felizmente, neste fim de semana. Outra notícia que viralizou, mas ontem, foi essa questão aí de um vídeo em que uma pediatra do Hospital Geral de Guarulhos teria recusado atendimento a alguns pacientes, segundo a informação do vídeo, né, e que nesse vídeo que eu não consegui ouvir, eu deixo claro, eu recebi um vídeo desse, nem utilizei no site porque não sabia a autoria, não sabia se a gente podia estar utilizando ou não, mas relatei a história do vídeo na matéria, estava de plantão ontem. Enfim, o vídeo diz, pelo que é narrado, a médica manda os pais procurarem o prefeito, né, para uma solução aí, já que o atendimento estava sendo negado no Hospital Geral de Guarulhos. Bem, não vamos aqui fazer pré-julgamento da médica, né? O que o Vladimir fez foi colocar nas redes sociais que ele abriu um processo administrativo para apurar o caso e que ela pode ser demitida do serviço público. Houve uma reação muito positiva ao prefeito nas redes sociais. Você abre as redes sociais dele, os comentários, muita gente parabenizando, né, pela atitude, que vai servir de exemplo para outros funcionários públicos, inclusive para outros médicos. E, por outro lado, houve reações bem menores do que as de apoio, mas houve reações colocando o que a gente está colocando de aguardar a devida apuração dos casos, colocando, inclusive, que a situação da saúde de Campos não é, e há muito tempo não é, das melhores. Então tem que saber o que teria acontecido, se o vídeo não foi gravado somente fora de contexto, se alguém não falou alguma coisa e a médica reagiu daquela forma, enfim, tem vários pontos que precisam ser apurados e que só então um processo administrativo isento vai chegar a uma conclusão do caso. Demitir servidor público de carreira no Brasil é algo extremamente complexo, né? Teve gente que falou que Vladimir, ao postar aquela informação, meio que jogou para a galera. Concordo em parte, porque falava, vai ser demitido. Não é assim. É um processo complexo, um processo demorado, né, que tem que ser muito bem fundamentado para que o município até mesmo não seja acionado judicialmente e isso dure aí muito tempo. Mas foi uma reação, como eu disse, e que teve bastante apoio popular. Isso a gente não pode negar, isso a gente não pode omitir de maneira nenhuma. Você entrava nos comentários ali, eu peguei um comentário favorável e um comentário contra para a matéria que está aí no Folha 1. Para achar favorável foi fácil. Então, um comentário contra eu tive que rolar ali nos comentários. Depois achei até mais alguns, né? Quando começou um negativo, vieram outros negativos. Mas, assim, o apoio popular foi muito forte a essa questão, Nogueira. Eu estou para te dizer que é mais fácil o Pazuello acertar essa história da vacinação do povo brasileiro contra a Covid do que mandar um servidor público com as garantias que ele tem embora, ser demitido. Agora o que... Pois não, Raul? Não, na realidade eu só queria confirmar o procedimento, não? Ou seja, eu não trabalho para a prefeitura, não trabalho na prefeitura, mas como gestor público, tá? Eu gostaria de deixar claro que exatamente esse é o procedimento. A gente recebe denúncia pela ouvidoria, acredito que tenha recebido pela ouvidoria, e automaticamente a gente tem que abrir um processo administrativo para apurar o que aconteceu. Tá? Então, nessa apuração, evidentemente, vai ser colocado, explicado o que aconteceu, chama-se todas as partes, se conversa e, em cima disso, depois o gestor público determina como resolver o problema e aí a gente passa para outra etapa, que é o inquérito. Aí no tribunal de inquérito, aí sim a gente pode tomar algum tipo de medida um pouco mais séria. Mas o importante sempre é apurar o caso, saber os motivos, saber o que aconteceu, porque o objetivo sempre é prestar um melhor serviço para a população. A gente não pode perder esse objetivo de vista. A população é quem paga nossos salários,
que o objetivo é poder prestar o melhor serviço para a população. Muitas das vezes, pela experiência que eu tenho lá na UENF, muitas das vezes são problemas administrativos, são problemas que são de fácil solução para poder resolver a situação. Entende? Só que é assim, na prefeitura, como tem esse negócio agora de denúncia e coloca tudo nas redes sociais, adquire uma dimensão bem maior do que deveria. Não sei se é o caso, mas o procedimento é exatamente isso. E Arnaldo falou tudo. O vídeo parece que ele não conseguiu ouvir e pode estar fora de contexto. Mesmo que a pessoa tenha dito a frase, né? Procure o prefeito, mas fora de contexto, vira essa repercussão toda. Vamos aguardar o desenrolar aí para que a gente possa fazer também um juízo melhor sobre o caso. Arnaldo, pois não, fechamos? Sim, tem mais uma notícia aí de um adolescente de 15 anos que morreu em um acidente, uma colisão entre moto e carro na BR-101. Acidente de moto é sempre preocupante, nós temos um índice elevado de acidentes de moto aqui na nossa região, sobretudo aqui em Campos. Vez e outra nós fazemos esse levantamento junto ao Ferreira Machado, que é o hospital de emergência, de trauma, que recebe aí esse número alto de atendimento devido a acidentes de moto, mas lamentando a morte de um adolescente de 15 anos, mas deixando o caso específico de lado, eu queria falar sobre o local, Nogueira. Acho que vale a gente destacar que aquele trecho da BR-101 ali, próximo ao Shopping Estrada, está extremamente mal iluminado. Quem chega à noite, quem passa a noite ali, percebe a necessidade urgente de revisão de iluminação naquele trecho, porque está complicado, está muito, muito escuro e é a porta de entrada da cidade, né? Para quem chega pela BR-101, a rotatória ali está totalmente mal iluminada, a iluminação fica por parte dos hipermercados que tem ali próximo, né? Tem 2 hipermercados ali próximo, mas a via mesmo está extremamente mal iluminada. Não estou dizendo que foi esse o caso, que foi por isso que aconteceu o acidente, mas facilita a acontecer acidentes, um trecho mal iluminado da pista como aquele. Então fica só o alerta aí ao setor responsável, não sei se seria por parte da prefeitura ou do DENIT, correr atrás dessa situação, já que é um trecho de rodovia federal, mas fica o alerta quanto à necessidade de iluminação daquele trecho, para dar aí um atendimento melhor à população campista e também, né, dar as boas-vindas melhor a quem visita a cidade. E ali é com a via artérias, é BR-101. É trecho urbano, mas é com a via artérias. Ela é responsável. Também pode ser com a artérias, verdade. Ela eles estão querendo tanto abrir mão da concessão que eu já antecipei. Não, fora dessa responsabilidade. Não tá errado, não. E é por aí mesmo. A gente fica assim nessa dúvida aí. Porém, se você colocar uma placa ali, Arnaldo, qualquer plaquinha que você está anunciando ali uma coisa qualquer, eles vêm na hora com uma equipe gigantesca para te fiscalizar. O que eu acho absolutamente normal e importante. Né? Margem de BR não é para ter placa irregular, mas a recíproca em trabalho não é a mesma mais, e acredito até que nem nunca tenha sido assim tão boa. E infelizmente quem paga somos nós e pagamos caro, né? Pedágio absurdamente caro. Absurdo. Só registrar que eu assisti a sessão daquela votação polêmica das contas da Rosinha, né? Da anulação da reprovação, inclusive tem matéria sobre isso também no site, com juristas opinando, o presidente da OAB achando que o caminho não era esse, deveria ser o judiciário, né? Para anular aquela sessão não seria a nova Câmara, e sim o judiciário se encontrasse algum tipo de irregularidade. Como também já achamos jurisprudência no sentido contrário, em que a Câmara pode anular decreto legislativo devido a erros, a inconsistências. É uma discussão que, como eu falei aqui na semana passada, vai durar por muito tempo. Só fazendo esse adendo para lembrar das palavras do Nildo Cardoso, o vereador Nildo Cardoso, falava justamente sobre esses preços do pedágio que nós comentamos aqui com o deputado Felício Laterça, partidário do Nildo, sobre essa questão do preço do pedágio, como que é absurdo. Você paga aqui em Campos R$6, sentido do Espírito Santo, né? Ele estava falando do trecho entre Campos e Guarapari. Você paga aqui R$6, depois você vai pagar R$1,90. Olha a diferença do pedágio, de 6 para R$1,90. E depois você vai pagar R$2,50 ou R$3,50. Agora eu não lembro o segundo quanto que é.
Mas seja 2 ou seja 3, já é um valor bem diferente desse trecho nosso, que é tudo R$6 daqui até a ponte Rio-Niterói. Cláudio? Sim, Cláudio? sim. Sem esquecer, eu não sei se estava dentro da concessão, aquela estrada que seria feita por fora da cidade. O contorno. É o contorno. Lá em Lagoa de Cima, naquela altura da Lagoa de Cima, seria desviada a BR-101 para passar totalmente por fora da cidade. Tá? Eu não sei se esse extra da pista estava dentro ou não da concessão naquele momento, mas tem um projeto em relação a isso. Inclusive tinha um vídeo que eles faziam a propaganda de como seria, com tantas pontes, tantas coisas. Então, assim, eu não sei se ao mesmo tempo que era obrigado a fazer a duplicação que foi feita, era também, tinha obrigação na hora da concessão de fazer aquele contorno e não foi feito. Só lembrando disso, além do preço ser um absurdo, tem alguns compromissos contratuais, caso tenha estado, que não foi realizado. Então, não sei se o contorno estava dentro ou estava fora, mas de que a gente precisa desse contorno, de fato precisa. O contorno está descartado por hora. Fazia parte da concessão, né? Fazia sim parte da concessão da BR-101, né, Nogueira? Mas, como o prefeito anunciou, vai ter essa duplicação do trecho urbano por parte do DENIT, a obra do governo federal, mas como a concessionária está aí abrindo mão ou devolvendo a concessão, ou seja, ela explorou até o momento, fez o que pôde, entre aspas e muitas aspas, fazer, né? Fez aí tem um bom trecho duplicado, mas faltou muito, inclusive aquele trecho de Macaé, que é o mais perigoso no meu ponto de vista, aquele trecho ali depois de Macaé até um pouco antes da região dos lagos, aquele trecho é muito perigoso, e não terminou ainda, tem até um pedaço em obra, mas eu não sei até onde ela vai concluir, mas ela quer devolver a concessão agora. Aí é fácil também, né? Vamos ficar entre nós aqui. Vamos lá, a gente faz um pedaço, vai explorando, ganha um monte de dinheiro, chega um certo momento que ainda falta uma obra importante, mas eu acho que não está rendendo tanto, vou lá e devolvo ao governo federal. Ainda não temos uma solução quanto a isso, o ministro da Infraestrutura esteve aqui e foi questionado, ele disse que ainda não tem uma solução, vai tentar uma negociação com a Artérios, tomara que não seja para o nosso bolso, né? Não aumente ainda mais o pedágio, mas vai tentar uma negociação com a Artérios, se a Artérios realmente devolver a concessão, e aí abriria-se uma nova licitação, uma nova concessão seria feita. E você trouxe uma matéria semana passada também que a pedido, acho que do prefeito Vladimir, o DENIT teria incluído a duplicação, então, Raul, desde Bitioca até... Agora me fala se passa aqui a área... até a Rocha Leão ali. Até a Rocha Leão, isso, exato, obrigado. E aí eu lembrei você, eu falei, olha, você pode perceber que aonde tem desapropriação de imóveis, né, já construídos, essa coisa toda ali, é muito mais difícil, você pode perceber. A própria Via Artérias não terminou lá no Rio de Janeiro, na chegada ali da ponte também. Ela não fez o que precisava ser feito. Onde tem desapropriação já de imóveis com, né, obras prontas, eles claramente fugiram, vou dizer assim, né, da responsabilidade. São 7h34. Nós vamos a um rápido intervalo então, Arnaldo, e voltamos com o professor Raul, reitor da UENF, para a gente falar sobre esse 2021 e toda essa problemática aí da pandemia que persiste, e pelo que estamos vendo e a cada dia mais surpreso, ontem, vocês acreditem se quiser, um baile da terceira idade irregular em São Paulo teve que ser interditado pela fiscalização. Se já não era fácil a gente ter que ver essa juventude se aglomerando, e olha que a juventude tem um risco menor, mas também tem um risco, né, de morte. Você imagina a terceira idade. Já falaram até que se o pai do vírus é a China, como os, né, terraplanistas falam aí, o avô do vírus então agora é o Brasil. São 7h35, mas a gente segue persistindo, fazendo aqui a nossa parte, que é divulgando os métodos corretos para a gente combater essa pandemia
e praticando esses métodos também. Voltamos em instantes. Nogueira, sim. Só uma coisa, a vacinação começa hoje em Campos sim. para idosos de 89 anos. Vamos ficar atento ao calendário também para não criar tumulto. Se você me permite, Nogueira, a gente já estourou esse bloco, desculpa também ao Raul, mas passar só os locais de vacinação, que são mais locais de vacinação, além do drive-thru que a gente vai ter aqui na UENF, na UENF, que já cedeu esse espaço várias vezes para vacinação, como o professor Raul pode falar com maior propriedade. E o Guarulhos Plaza Shopping também vai funcionar ponto de vacinação no Hospital Plantadores de Cana, nas unidades básicas de saúde do Parque Prazeres e Poço Gordos e na unidade pré-hospitalar de Morro do Coco. Então, hoje, idosos de 89 anos precisam apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Então, todo mundo atento aí, idosos de 89, a gente entra nessa faixa, amanhã 88, depois 87, 86 e 85, até sexta-feira, cada dia para uma faixa etária. Então, é importante a gente só alertar sobre esse início de vacinação. São cerca de 1.000 doses por dia, conforme informado pelo o Chabel Corre. Bom, e você falou importante, cuidado com a idade aí para não perder o dia correto da vacinação e não criar aquele tumulto. Agora tem uma pergunta aí, Arnaldo, depois a gente pode verificar com o Chabel. Quem não tomou a vacina de 90 anos, por exemplo, pode tomar hoje? Vamos saber mais tarde, a gente vai informar. 7h36, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, também da Clínica Proteus e no oferecimento de Dedumas Baterias.